Olá, meu nome é João, eu sou psicólogo, formado pela Universidade Metodista. Eu tenho o título de especialista em psicologia clínica. Eu fiz pós-graduação em psicopedagogia na Universidade do Grande ABC. Eu estou terminando agora, no final do ano de 2020, a especialização em acupuntura pela Universidade de São Caetano do Sul. E eu estou cursando o mestrado em Ciências da Religião. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando para o YouTube, então desculpa toda falta de habilidade, os erros que podem acontecer. E eu estou gravando esse vídeo para o grupo de pesquisa que eu faço parte, o Hermeneia. Esse grupo ele é o do professor Vitor Chaves de Souza. E vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a linguagem simbólica em Eliade e Jung. Falar um pouquinho das semelhanças e um pouquinho das diferenças. Bom, vamos começar com os antecedentes do pensamento eliadiano. O Eliade ele foi um historiador das religiões muito importante. Ele nasceu em 1907, morreu em 1986, se não me falha a memória. Ele trabalhou bastante na Universidade de Chicago, ele é bem reconhecido como um dos grandes nomes dos estudos da religião no século XX. Vamos falar um pouquinho dos antecedentes ao pensamento do Eliade. Bom, a gente tem o Max Miller, que teve a tradução de diversos textos religiosos de diferentes culturas. No livro do Max Miller, de 1867, que é considerado o marco fundante das ciências da religião, ele relata que logo antes da publicação do livro, teve a tradução de diversos textos sagrados de diversas culturas. Então, as ciências da religião ela foi criada um pouco nesse clima de tradução de textos, de conhecimento de culturas diferentes. Então, o sucesso da linguística na utilização do método comparativo. O Eliade ele vai usar bastante o método comparativo nas análises que ele faz, e a gente vê que isso no século XIX, indo para a segunda metade do século XIX, isso daí já estava sendo bem usado na linguística, com bastante resultados bons, e de uma certa maneira isso daí foi bastante utilizado nas ciências da religião, e o Eliade ele usou bastante dessa ferramenta. Então, uma citação aqui do Max Miller: uma intuição de Deus, um senso de fraqueza humana e dependência, a crença em um governo divino do mundo, uma distinção entre o bem e o mal, a esperança de uma vida melhor. Estes são alguns dos elementos que são comuns a todas as religiões. Se isso não fizesse parte do dote inicial da alma humana, a própria religião seria uma impossibilidade. Bom, mais contemporaneamente, algumas pessoas questionam, né, essa questão de querer achar um fundo comum para todas as religiões, mas não é esse tipo de questão que eu pretendo abordar no trabalho. O que eu estou querendo abordar é que antes do pensamento do Eliade já tinha esse movimento de buscar achar um fundo comum nas religiões. Bom, vamos seguir. Outros antecedentes do pensamento eliadiano. Dentro da fenomenologia, aqui tem uma citação do livro do professor Vitor. Preocupações como estruturas gerais, sistemas universais, o sagrado, modos, modalidades do sagrado, são, em primeiro lugar, noções fenomenológicas para se referir às estruturas da consciência, seus elementos ou sistemas de estruturas que constituem um mundo e o modo religioso de ser. Aqui a gente vê que a fenomenologia, com toda aquela questão da redução fenomenológica, retorno às coisas mesmos, tudo isso daí é um contexto que vai influenciar no pensamento do Eliade. Rudolf Otto, o luminoso como um mistério tremendo.
O Rudolf Otto ele é bem importante para as ciências da religião de uma maneira geral e para o pensamento do Eliade, que ele trata essa questão do luminoso, dessa questão de ter uma experiência do sagrado, e que essa experiência do sagrado se apresenta com algumas características, uma característica de ser algo misterioso, algo majestoso, tudo isso daí o Otto ele já traz, e o Eliade ele desenvolve coisas parecidas com isso. Schleiermacher, a hermenêutica, o Eliade ele tem uma preocupação bem grande em buscar o sentido dos simbolismos, né, o significado das coisas. E a gente vê que tem um trabalho hermenêutico que dá base para o pensamento do Eliade se desenvolver. E o Heidegger, o ser no mundo e o modo de ser do homo religiosus e do o profano. O Eliade ele faz bem essa distinção, né, a respeito do modo de ser. Pega, por exemplo, que para o modo de ser no mundo do homo religiosus, todas as funções fisiológicas elas podem servir como uma conexão para o sagrado. Por exemplo, se alimentar. Dentro do hinduísmo, do Vaishnavismo, você pode, de algumas linhas, antes de comer você oferece a comida para Krishna. E aí a comida ela se torna prasada, que é uma comida que foi oferecida para Krishna. E aí quando você come essa comida, é um momento de comunhão com Krishna. Isso daí você vê que uma função fisiológica comum tem toda uma significação religiosa, né? Uma significação espiritual. E já no modo de ser profano, não. A comida é simplesmente uma comida que vai alimentar o nosso corpo, que vai satisfazer nossas necessidades. Bom, mesmo a pessoa estando no modo profano, o ser humano ele ainda é o homo simbólicos, né? O Eliade ele trabalha com essa noção, que tem também influência do Cassirer, de várias outras pessoas, que o ser humano ele é um ser simbólico por natureza. Mas isso daí vai ser aprofundado. Agora vamos falar um pouquinho do Jung. Carl Jung, um psicólogo bem importante que desenvolveu a psicologia analítica, toda a noção de arquétipos, nasceu no final do século XIX e morreu um pouquinho depois da metade do século XX, se não me engano. Vamos trabalhar um pouquinho os antecedentes do pensamento do Jung. O Kant é um antecedente importante. Não devemos imaginar que existam ideias herdadas, isso não existe. O que existe, entretanto, é a capacidade inata de se ter possibilidades de ideias, condições a priorísticas de produção de fantasia, que são semelhantes às categorias kantianas. Bom, essa é uma citação do Jung, né? Aqui ele está se referindo bastante à questão do arquétipo, que o arquétipo, a gente vai ver um pouco mais de profundidade mais para frente, tem várias definições ao longo da obra do Jung, mas pode ser, assim, maneiras que a gente tem de organizar as coisas que a gente pega da realidade, maneiras que a gente tem de dar significado para as coisas da vida, maneiras que as fantasias são produzidas na nossa mente. E tudo isso daí são condições a priorísticas de produção de fantasia. São capacidades inatas. E tudo isso daí tem um paralelo com as categorias kantianas, né? Como para o Kant, o espaço e o tempo são condições para que algo seja cognoscível. E a gente tem as categorias dentro de Kant, como a quantidade, né? Unidade, pluralidade, totalidade, qualidade, realidade, negação e limitação, relação, substância, causalidade, continuidade, modalidade, possibilidade, existência e necessidade. Ou seja, o Kant ele foi uma influência bem importante para o Jung. Aqui é uma parte que é bem interessante, né? O trabalho com histeria. Vou ler uma citação. No hipnotismo praticado por Charcot, um paciente que sofre de sintomas histéricos era colocado em estado hipnótico pelo médico. Durante esse estado de sono hipnótico, o médico ordenava que, ao acordar,
o sintoma apresentado desaparecesse. Dada a ordem, o paciente era despertado e o sintoma realmente desaparecia, sem que ele soubesse conscientemente o porquê. Bom, vou dar um exemplo bem assim genérico, bem assim não tão detalhado, vou deixar de fora várias coisas importantes, mas é só para ilustrar um pouquinho a ideia. Que seria a seguinte: vamos supor que de repente uma pessoa tem um sintoma histérico, né, que na época era chamado de histeria, hoje em dia não se usa mais esse termo. A pessoa não conseguia enxergar, por algum motivo ela tinha uma cegueira histérica. Aí o olho dela estava tudo bem, não tinha nada assim que pudesse justificar biologicamente essa cegueira. Aí o Charcot, na época, ele colocava a pessoa em hipnose e falava: quando você acordar, você vai enxergar. E aí ela melhorava do sintoma histérico. É lógico que isso não se aplica a todo tipo de cegueira, né? Muito pelo contrário, é só uma parte bem específica das cegueiras. E aí todo esse trabalho com, com essa questão da histeria, e na verdade, assim, acho que é extremamente raro uma cegueira histérica, extremamente. Mas todo esse trabalho com a histeria foi mostrando que o ser humano ele não é o senhor do seu castelo. A gente não controla totalmente a nossa mente, né? Tem uma parte inconsciente na nossa mente que ela é muito forte, ela é muito mais forte até do nosso consciente. Aí o Freud, ele foi desenvolvendo a teoria do desenvolvimento psicossexual, que está bem relacionada, assim, principalmente numa primeira fase do pensamento do Freud, a questão da sexualidade, as fases, e ele colocava bastante a libido como uma energia relacionada com sexualidade e tal. Isso daí foi uma influência no Jung, principalmente como contraponto, porque o Jung ele focou mais assim que as coisas não se restringiam só à sexualidade, ou principalmente como Freud colocava, ele tinha bastante ênfase na sexualidade infantil. Para o Jung, a constituição do inconsciente era mais ampla do que isso. Agora vamos falar um pouquinho do Eliade de novo, para a gente ficar fazendo essa comparação entre o Eliade e o Jung. Alguns dados biográficos do Eliade. Nasceu em 1907 na Romênia e faleceu em 1986 nos Estados Unidos, ou seja, viveu grande parte do século XX. Especializou-se em religião comparada, história das religiões, periodista, novelista e poeta. O Eliade ele escrevia bastante em diversos gêneros e ele se destacou bastante em vários gêneros da escrita dele. Dentre suas principais obras acadêmicas destacam-se O Sagrado e o Profano, livro muito bom, extremamente claro, os conceitos apresentados de uma maneira bem assim fácil de entender. Imagens e Símbolos, que um outro livro fantástico, do meu ponto de vista ele aprofunda um pouquinho alguns dos temas do Sagrado e o Profano. O Mito do Eterno Retorno, outro livro muito bom, tem bastante diálogo com outras áreas do saber, dentre outros. Dentre suas obras não acadêmicas, o livro Youth Without Youth destaca-se por ter sido adaptado ao cinema por Francis Coppola. Então a gente já vê assim a propriedade do Eliade na escrita, até por um diretor bom como Coppola adaptar um livro dele para o cinema, bem importante. Na escola ele se interessava por matemática e química, que o levou à alquimia, que levou a estudar as religiões. Aos 18 anos entrou para a Faculdade de Humanidades na Romênia. Aí ele ganha uma bolsa de estudos e vai para a Índia estudar sânscrito e a filosofia hindu, entre os anos de 1928 e 1931, aprendendo também a praticar yoga. Aqui é bem importante pelo seguinte: o Eliade, ao longo da obra dele, ele vai trabalhar com a questão do real. E muitas vezes, quando ele está se referindo ao real, ele está se referindo para um real que é possível a gente ter a experiência. Um dos meios dele é por meio das práticas de yoga, práticas de meditação. Então, por exemplo, quando o Eliade fala que determinadas coisas em povos antigos se referem ao real. Ele não está se referindo necessariamente ao real que a gente coloca
como por exemplo um pão na padaria ou qualquer coisa desse sentido. É aquele real que se manifesta de uma maneira mais profunda e que coloca até mesmo esse real nosso do dia a dia meio relativizado. Às vezes ele se apresenta para a consciência como algo mais real até mesmo do que essa realidade comum. Então, para dar um exemplo, vamos supor que a gente faz algum tipo de exercício de meditação. A gente tenta fazer uma mindfulness, né? Então a gente fica olhando para a realidade sem tentar emitir julgamentos, sem tentar emitir pensamentos, focado simplesmente nas sensações visuais, alguma coisa nesse sentido. E aí de repente a gente olha para uma árvore e a gente tem a impressão, assim, uma sensação que a gente vê algo mais profundo, algo sagrado, algo assim mais intenso dessa árvore. E muitas vezes isso daí se apresenta como algo mais real do que o pão que a gente compra na padaria. Então, isso daí vai ser importante, conforme a gente for falando alguns conceitos futuros do Eliade, sobre essa distinção entre o real. O que ele entende por real. Entre 1933 e 1940, ele trabalha como professor assistente de lógica. Entre 41 e 45, ele trabalha como diplomata em Portugal. Entre 45 e 57, ele trabalha na França como professor. Em 58, ele começa a lecionar nos Estados Unidos, na Universidade de Chicago, e lá permanece até sua morte em 1986. Agora vamos falar um pouquinho do Jung, para a gente continuar contrastando. O Jung nasceu em 1875 na Suíça e faleceu em 1961 também na Suíça. Seu pai era um pastor religioso, em uma pequena cidade rural suíça, e a sua mãe era muito depressiva e dizia que fantasmas a visitavam durante a noite. Só que é interessante a gente refletir por vários motivos. E aqui é só especulação, né? A gente vê que a mãe dele tinha algumas coisas no psiquismo dela que eram um pouco diferentes do comum, né? Depressiva, fantasmas visitavam ela. E o próprio Jung, ao longo da vida dele, ele passou por algumas coisas assim diferentes no psiquismo dele. Fala que ele, que nem está relatado aqui embaixo, que ele tinha uns desmaios quando ele tinha que ir para a escola, que a gente pode pensar assim que dentro do contexto da época poderia ser pensado como alguma coisa assim relacionada à histeria. Ele escreve o livro Sete Sermões para os Mortos, porque, se eu não me engano, ele está um pouquinho, parece que está tendo uns fenômenos meio poltergeist na casa dele. Ele, depois da guerra, ele tem algumas crises psíquicas e até ele começa a escrever o livro vermelho para dar vazão, assim, para dar uma organizada nesses conteúdos. Então, teve uma vez também que, se eu não me engano, ele estava conversando com Freud e aí começou a ter um barulho e aí ele falava que era ele que estava fazendo esse barulho, tipo, meio de uma maneira psíquica, tal. Então, né, não que o Jung tenha qualquer tipo de problema psicológico, mas é interessante a gente pensar isso, porque a gente vê que essas questões psíquicas, muitas vezes, ela tem um caráter genético bem importante. Às vezes, assim, você pega, por exemplo, irmãos que são adotados por famílias diferentes, vamos supor, se um desenvolve uma depressão, a chance do outro desenvolver uma depressão por uma questão genética é bem importante. Não sei, né? Isso é uma especulação bem superficial. Jung relata que, quando jovem, esperava ansiosamente que seu pai chegasse no tema da trindade em seus cultos. Porém, para a decepção do Jung, quando ele chegou, simplesmente disse que não entendia esse tema e passou para o próximo tema. O Jung, ele frequentava, né, os cultos do seu pai, e aí ele sempre tinha curiosidade a respeito da trindade, né, como um só Deus é três e tal. Aí quando chegou o dia do pai dele falar desse tema, o pai dele falou, eu não entendo disso, vamos passar para o próximo. Quando tinha 12 anos, Jung desmaiava quando tinha que ir para a escola. Um dia ele começou a se esforçar para vencer isso e estudar. Desmaiou 3 vezes e depois não desmaiou mais. Em 1800, né, 1885, ele começa a estudar medicina na Universidade de Basel.
Em 1900 ele trabalha no hospital psiquiátrico, que eu não sei pronunciar isso. Ele trabalhou junto com Breuer, e o Breuer ele se comunicava bastante com Freud. Isso daí já é uma influência, né? Em 1906 ele conhece Freud e começa uma grande amizade. Em 1909 ele deixa o hospital e começa a atender particular. Em 1912 ele publica a Psicologia do Inconsciente e em 1913 ele rompe com Freud. Na Primeira Guerra Mundial, Jung foi convocado para ser médico na guerra e chegou a ser comandante de um campo de tratamento. Em 1913 ele tem sintomas psicóticos e começa a escrever o Livro Vermelho. Após a volta da guerra, ele seguiu clicando, escrevendo, viajando e dando palestras até o fim da sua vida. Bom, vamos seguir. Principais conceitos do Eliade. E aqui está a capa do livro do professor Vitor, Mircea Eliade e o Pensamento Ontológico Arcaico, um livro muito bom, recomendo do fundo do coração para quem queira se aprofundar um pouco mais no Eliade, entender um pouco melhor os conceitos. O professor Vitor ele coloca muito bem vários pontos fundamentais da obra do Eliade e é uma leitura assim bem recomendada. Recomendo bastante esse livro. Principais conceitos do Eliade. O sagrado e o profano. Aqui tudo são citações do Eliade, né? O homem toma conhecimento do sagrado porque este se manifesta, se mostra como algo absolutamente diferente do profano. Ou seja, né, o sagrado ele se manifesta para o ser humano e quando você tem essa experiência do sagrado, você sabe que você está tendo essa experiência do sagrado. E isso é bem marcante. É mais ou menos como se fosse a experiência do vermelho. Como que a gente pode entender, ou como que a gente poderia explicar para alguém o que é o vermelho? É difícil, né? Porque é uma experiência pessoal. A gente poderia falar que o vermelho é diferente do azul. Então, da mesma maneira, o sagrado, quando ele se manifesta para a consciência, a gente vê como algo absolutamente diferente do profano, do cotidiano. Hierofania. A fim de indicarmos o ato da manifestação do sagrado, propusemos o termo hierofania. Este termo é cômodo, pois não implica nenhuma precisão suplementar, e exprime apenas o que está implicado no seu conteúdo etimológico, a saber, que algo sagrado se nos revela. Ou seja, o Eliade ele usa o termo hierofania para falar quando tem essa manifestação do sagrado. Simples assim, bem objetivo. Então, o sagrado é uma possibilidade existencial do ser humano, das coisas se apresentarem de uma maneira diferente do cotidiano, de uma maneira que você sabe quando você está diante de um fenômeno sagrado. Ele é diferente. E a hierofania é o fato desse sagrado se manifestar. Ontofania. A hierofania da pedra é uma ontofania por excelência. Ontofania. Antes de tudo, a pedra mantém-se sempre a mesma, não muda. E impressiona o homem pelo que tem de irredutível e absoluto, desvendando-lhe por analogia a irredutibilidade e o absoluto do ser. Captado graças a uma experiência religiosa, o modo específico de existência da pedra revela ao homem o que é uma existência absoluta, para além do tempo, invulnerável ao dever. Então, vamos supor que de repente a gente fez o exercício de meditação, a gente olha para a pedra e assim a gente olhando para a pedra a gente tem uma experiência do sagrado, isso daí a gente tem uma hierofania. Essa hierofania ela é acompanhada de uma ontofania, que a gente vê a pedra como uma coisa mais essencial, mais profunda do que simplesmente uma pedra aleatória. É importante que assim, ela continua sendo só uma pedra, mas a gente tem uma percepção mais profunda dessa característica irredutível, absoluta, né? Que seria a ontofania. Teofania. A teofania consagra um lugar pelo próprio fato de torná-lo aberto para o alto, ou seja, comunicante com o céu, ponto paradoxal de passagem de um modo de ser a outro. Bom, por teofania seria mais ou menos, a gente pode fazer uma analogia com o templo, né? De repente, em determinado lugar, eu tenho uma hierofania muito forte,
e aí nesse lugar eu começo a ir, e lá eu costumo ter hierofanias e outras pessoas vão, e também tem hierofania. Aí o próprio lugar é como se fosse aberto para hierofanias, né? E aí é uma teofania. Isso vai ser importante quando a gente falar a respeito de tempo sagrado, tempo profano. Cratofania. Muitas vezes encontramos a noção de força e efetividade relacionadas a hierofanias. Eu achamos de cratofanias por seu caráter sagrado ainda não foi provado. Bom, a cratofania é quando a gente tem, por exemplo, a hierofania de uma pedra, ela vem assim acompanhada de uma força, de um algo a mais. E esse algo a mais, o Eliade coloca como cratofania, a manifestação da força. Ontologia arcaica. Bom, esse daí é bom a gente prestar um pouquinho de atenção, que ele é um pouquinho mais difícil do meu ponto de vista. A repetição consciente de gestos paradigmáticos dados revelam uma ontologia original. O produto cru da natureza, os objetos confeccionados pelos seres humanos, adquire sua realidade, sua identidade, apenas na medida de sua participação na realidade transcendente. O gesto adquire sentido, realidade, apenas na medida em que repete um ato primordial. Tá, como que a gente pode entender isso aqui? A questão do real, que é aquilo lá que eu já comentei um pouquinho, e essa repetição de gestos paradigmáticos. Isso aqui é um pouco o que o Eliade chama de arquétipo, que é diferente do que o Jung chama de arquétipo. Para a gente entender isso, a gente precisa do conceito de in nihilo tempore. In nihilo tempore, há muito tempo atrás, no princípio, naqueles tempos, ele relata que várias culturas têm em suas tradições essa questão de que há muito tempo atrás os deuses fizeram as coisas. Por exemplo, há muito tempo atrás os deuses plantaram a primeira semente que deu origem ao milho, qualquer coisa desse tipo. Então, isso daí seria o gesto paradigmático de como se planta uma semente. Seria o arquétipo para o Eliade. Ou, de repente, também os deuses eles entraram em guerra. Então, isso daí seria um gesto paradigmático que se apresenta para a pessoa como real. Ela tem essa noção desse gesto paradigmático como uma coisa bem concreta, às vezes até mais real do que a realidade de um pão da padaria. Então tem esses arquétipos, né? E eles revelam uma ontologia, no sentido de ser uma maneira de se praticar um conhecimento de por que as coisas são como são. E lógico também que os antigos eles tinham preocupações ontológicas, como a gente coloca hoje, mas com uma linguagem totalmente não contemporânea nossa, evidentemente. Por exemplo, temas como Dasein, ser no mundo, de alguma maneira eles aparecem nos textos das civilizações mais antigas. Vamos lá. Espaço sagrado versus espaço profano. Há, portanto, um espaço sagrado e, por consequência, forte, significativo, e há outros espaços não sagrados e, por consequência, sem estrutura nem consciência, nem consistência, em suma, amorfos. Bom, então a gente tem o espaço profano, que é o espaço do dia a dia, que a gente não precisa necessariamente refletir muito a respeito dele. Por exemplo, quando eu pego o Uber ele me cobra porque ele transcorreu um determinado espaço. Já o espaço sagrado ele é um espaço diferente, ele é mais forte. E no espaço sagrado, você meio que entra no lugar do in nihilo tempore, você entra no lugar onde ocorreram os arquétipos, os gestos paradigmáticos. Então ele não é um espaço contínuo, por exemplo, 1 metro, 2 metros. Não, ele é um espaço sagrado. Tempo sagrado e tempo profano. Surpreende-nos, em primeiro lugar, uma diferença essencial entre essas duas qualidades de tempo. O tempo sagrado é, por sua própria natureza, reversível, no sentido em que é, propriamente falando, um tempo mítico primordial tornado presente.
Toda festa religiosa, todo tempo litúrgico nos representa a atualização de um evento sagrado que teve lugar num passado mítico, nos primórdios, em Nilo Tempore. Ou seja, tem o tempo normal, o tempo profano, que assim é os dias, os meses, que bem comum, o tempo profano, e a gente tem o tempo sagrado, que quando a gente entra no tempo sagrado, a gente volta lá para os primórdios, para o Nilo Tempore, e a gente atualiza no momento presente essas coisas que são primordiais. Então, quando está no tempo sagrado, por exemplo, está fazendo uma comunhão, né? Dentro do cristianismo, apesar de que eu não entendo muito de cristianismo, desculpa se eu falar alguma besteira, por exemplo, está fazendo a Santa Ceia. Aí tá lá, é dado a hóstia como o corpo de Cristo. E aí você comunga do corpo de Cristo. Dentro dessa perspectiva, a gente poderia pensar que a gente não está mais no dia a dia comum, 2020, mas não, a gente meio que volta para aquele tempo para comungar com Jesus Cristo. Pelo menos eu acredito que é uma leitura que é possível fazer a partir do conceito de Eliade. E Nilo Tempore, que é aquilo que eu já comentei um pouquinho, naquele tempo, era uma vez, há muito tempo atrás, no princípio. É fácil compreender por que a recordação desse tempo prodigioso obcecava o homem, porque de tempos em tempos eles se esforçavam por voltar a unir-se a ele. E Nilo Tempore, os deuses tinham manifestado seus poderes máximos. Ou seja, o Nilo Tempore é aquela época remota que os deuses fizeram as coisas. Arquétipos. Ao longo deste livro, eu usei os termos modelos exemplares, paradigmas, arquétipos, para enfatizar um fato em particular. Para os homens das sociedades tradicionais e arcaicas, o modelo para suas instituições e as normas para suas diversas categorias de comportamentos era considerado que foi revelado no início dos tempos, e, consequentemente, era considerado tendo uma origem sobre-humana e transcendental. Arquétipo também, eu já disse um pouquinho, né, que são esses modelos exemplares que foram dados pelos deuses, e Nilo Tempore. Agora vamos falar um pouquinho do Jung, para a gente continuar nesse bate-bola entre Eliade e Jung. Inconsciente pessoal. Uma camada mais ou menos superficial do inconsciente é certamente pessoal. Eu chamo ela de inconsciente pessoal. Inconsciente coletivo. Este inconsciente pessoal está acima de uma camada mais profunda, que não é derivada de experiências pessoais nem aquisições pessoais. Ela é inata. Essa camada mais profunda eu chamei de inconsciente coletivo. Eu escolhi o termo coletivo, pois essa camada do inconsciente não é individual, é universal, em contraste com a psique pessoal. O inconsciente coletivo tem conteúdos e padrões de comportamento que são mais ou menos iguais em todos os lugares e em todos os indivíduos. Ele é, em outras palavras, idêntico em todas as pessoas e constitui um substrato psíquico comum, de natureza suprapessoal que está presente em todos nós. Bom, então quando a gente estava falando um pouquinho a respeito da questão da histeria e tudo mais, a gente foi vendo que existe um ser humano inconsciente. Aí o Jung, ele divide esse inconsciente em dois. Primeiro, o inconsciente pessoal, que são as nossas coisas pessoais mesmo. Por exemplo, vamos supor que quando eu era criança, eu fui no mar e eu quase me afoguei. E aí eu fiquei com um super medo de água. É uma coisa que está lá no meu inconsciente, né? Pode ficar no meu inconsciente, mas é uma coisa pessoal. Já o inconsciente coletivo, ele está ligado com temas que são comuns a todos os seres humanos, que tem a ver com os arquétipos, que eu vou entrar daqui a pouco, mas o arquétipo dentro da perspectiva do Jung, não dentro da perspectiva do Eliade. Por exemplo, ter um filho. Ter um filho e cuidar de um outro ser é uma experiência humana que é comum, independente de tempo, independente de cultura, né? Sempre tem isso. E aí a gente tem esse arquétipo da grande mãe, que está relacionado com isso de a gente cuidar do outro, da gente se preocupar. Tem também, por exemplo, a questão da sexualidade, por exemplo, a questão de se apaixonar, de
de encontrar um parceiro, uma parceira. A gente poderia pensar em um arquétipo relacionado a Afrodite, né? Uma série de comportamentos, uma série de coisas que a gente cria tendo essa finalidade, de maneiras que a gente tem de estar no mundo. Então, o inconsciente coletivo, são essas grandes maneiras da gente organizar a nossa vida, da gente dar sentido para as coisas do mundo, que são os arquétipos, que a gente vai entrar lá daqui a pouco. Os arquétipos, eles habitam no inconsciente coletivo, vamos colocar assim. Complexos. Um complexo é uma aglomeração de associações. Um conglomerado de conteúdos psíquicos caracterizados por um sentimento peculiar ou doloroso. O complexo, com sua tensão ou sua energia, tem a tendência de formar uma pequena personalidade para si mesmo. Ele tem um tipo de corpo, um tipo de psicologia própria. Nós somos forçados a falar da tendência que os complexos têm de agir como se tivessem uma força de vontade própria. Os complexos são personalidades fragmentárias ou parciais. Bom, isso é bem importante, pessoal, bem importante. Vamos pegar, por exemplo, um arquétipo. A gente pode pegar o arquétipo da vitória, né? O arquétipo assim de conquistar o inimigo, o arquétipo de vencer. Isso daí é uma coisa comum, todos os seres humanos têm, em alguma medida, esse arquétipo, e a gente vai organizando a realidade a partir desse arquétipo. E aí, isso pode até ser meio complicado. A gente pega, de repente, sei lá, um determinado jogador de futebol, ele é muito bom em jogar futebol, ele consegue fazer gols, assim, fantásticos, ele é o herói. Ele tem, assim, relação com esse arquétipo da vitória. Aí, essa noção de que esse jogador, ele é um vitorioso, fica orbitando, de maneira metafórica, em volta desse arquétipo da vitória. E aí, de repente, esse jogador, ele anuncia que a gente tem que comprar um tênis de uma determinada marca. Essa determinada marca fica orbitando também ao redor dessa questão da vitória. E aí vai formando complexos, vai se formando complexos. Isso daí é uma coisa que pode ser bem perigosa, né? Porque, por exemplo, podem começar a falar que determinada etnia, determinada população é o mal, né? Então, determinada etnia, eles são maus, aí fica orbitando assim, a representação dessa pessoa relacionada, dessa etnia com o mal. E aí eles têm que ser derrotados, eles têm que ser oprimidos. Tudo isso fica orbitando, né? Aí tem o preconceito, as coisas do dia a dia. Ele fez coisa errada porque ele é de determinada etnia. E tudo isso vai reforçando esse complexo. Então, é bem importante isso. Esse complexo, às vezes, parece que ele vai tendo uma força de vontade própria. A pessoa, ela meio que pode sentir que ela perde o controle. De repente, assim, a pessoa, ela tá dirigindo o carro e aí alguém chega e discute com ela, aí ela vai e perde o controle dela mesma, acaba fazendo besteira, porque ela tem um problema de não querer ser ofendida. O exemplo não está muito bom, mas eu acredito que deu para entender mais ou menos o que eu quero dizer. O complexo são conteúdos psíquicos que orbitam ao redor de arquétipos. Consciência. A unidade de consciência é uma ilusão. Bom, isso aqui é bem importante a gente colocar porque a gente tem um arquétipo que é o ego, né, que é o eu, e fica orbitando várias coisas para fazer o complexo do eu. Por exemplo, eu me chamo João Vitor, eu sou psicólogo, eu estou terminando a pós de acupuntura, tudo isso daí fica orbitando ao redor desse meu arquétipo de eu. Mas também pode ter outros arquétipos que têm outros conteúdos que ficam orbitando. E é como se esses outros conteúdos tivessem uma vontade própria. Então, por exemplo, uma pessoa ela não quer xingar enquanto ela dirige. Mas aí ela tem essa questão dentro do arquétipo do inimigo, pessoa que dirige mal, é errado e tem que ser punida. Meio que pode tomar conta dele, esse complexo,
E ele é como se tivesse uma personalidade própria, esse complexo. É como se ele tivesse um corpo próprio. Um pouquinho complexo isso, mas acho que deu para entender mais ou menos. Arquétipo. O arquétipo em si é vazio e puramente formal. Nada além de uma facultas performandi, uma possibilidade de representação que é dada a priori. As representações em si não são herdadas, apenas as formas, e nesse aspecto eles são semelhantes aos instintos, que são determinados apenas pelas formas. Bom, então, aqui a gente tem o seguinte, determinadas culturas têm determinados padrões de beleza, né? Vamos supor que em determinada cultura o homem tem que ter um corpo, a mulher tem que ter um outro corpo, tudo isso daí, essa questão da atratividade, a gente poderia colocar que está um pouco relacionada com o arquétipo de Afrodite, né? Que é essa questão de conquista do outro. Então, por mais que o conteúdo que a sociedade dá para esse arquétipo não seja herdado, por exemplo, vamos supor que a gente vive numa sociedade que valoriza o homem com o corpo forte. Se pegar um bebezinho dessa sociedade e colocar ele numa sociedade que valoriza o homem com o corpo magro, ou por exemplo, então ele não vai herdar dos pais esse desejo de, de ter um corpo forte. Não, ele tem essa categoria de querer ter um determinado tipo de corpo, que é considerado atraente, mas o tipo de corpo específico não é herdado. Self. Eu chamei essa completude que transcende a consciência de self. Bom, o que o Jung está chamando de self aqui? A gente já viu que o eu, né, o complexo do ego, ele é só uma parte bem pequenininha da nossa mente. A gente é muito mais do que esse eu. A gente tem os complexos, os arquétipos, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo. E essa totalidade é o que o Jung chama de self. Individuação. O processo de individuação é a síntese do self. Por outro ponto de vista, o termo entelequia pode ser preferível ao termo síntese. Ou seja, a vida humana para o Jung tem um sentido, que é assim, a gente explorar nossas possibilidades, a gente se desenvolver, a gente ver as possibilidades que a gente tem mesmo, né? E aí esse processo da gente ir cada vez mais se conhecendo, desenvolvendo nossas possibilidades, o Jung chamou de individuação. Libido. Libido vai ser um conceito bem importante para o Jung quando a gente for falar de simbolismo. Libido corresponde aos desejos em seus aspectos mais primários. Do ponto de vista genético, ela corresponde às necessidades corporais, como a fome, sede, sono, sexo, estados emocionais e afetivos. Tudo isso constitui a essência da libido. Ou seja, todas essas coisas que tem no corpo, como fome, sede, sono, tristeza, alegria, é como se tudo isso desse uma energia para o corpo humano. E essa energia o Jung chama de libido. Quando falamos de libido, podemos entender ela como um valor de energia que pode se comunicar com qualquer campo de atividade, seja esse campo poder, fome, ódio, sexualidade ou religião, sem nunca ser um instinto específico. Ou seja, a libido, ela não é uma coisa assim inequívoca, né? Tipo, eu quero comer chocolate, eu vou comer chocolate e eu só vou me satisfazer quando comer chocolate. Pode acontecer. Mas assim, via de regra ela é um pouco mais fluida. Ela não é tão assim rígida em relação a... Ela tem um objetivo e ela só vai se satisfazer por aquele objetivo. Ela é variável, ela pode ser canalizada. Isso daí vai ser bem importante. Bom, vamos falar agora um pouquinho do simbolismo em Eliade. Para o Eliade, o simbolismo tem como função apontar para uma realidade meta-empírica, sendo que essa função não pode ser realizada por outro meio que não o símbolo. Vou ler tudo aqui, depois eu vou dar uma explicada. O ser humano é o homo simbólicos. Em todas as suas atividades está presente o simbolismo, mesmo que implicitamente. O símbolo não é um decalque do mundo, ele aponta para uma realidade mais profunda e essencial. O símbolo tem uma epistemologia própria, não sendo possível explicar ele pela semiótica moderna. Ou seja,
Para o Eliade, tem realidades que são mais fundamentais, mais profundas do que essa nossa realidade comum, cotidiana, do pão que a gente compra na padaria. E o símbolo, ele aponta para essa realidade metaempírica. Ele aponta para essa outro tipo de realidade, mais profunda, mais essencial. E é bem importante assim, não é que o símbolo ele é essa realidade, ele simplesmente aponta para ela. Mais ou menos assim, se falasse para mim, João, aonde que fica a padaria? Eu vou apontar para a padaria. Mas se a pessoa ficar olhando para o meu dedo, ela não vai ver a padaria. Ela tem que olhar para onde meu dedo aponta. Da mesma maneira, o símbolo, ele aponta para essa realidade metaempírica. O ser humano é simbólico, tudo que ele faz está permeado de um simbolismo. O símbolo não é um decalque do mundo, ele aponta para algo mais profundo. E o símbolo ele tem uma epistemologia própria. Então, assim, o que o símbolo faz, só o símbolo pode fazer. Esse apontar para uma realidade mais profunda, não tem nada que faça isso que não o símbolo. E não dá para a gente explicar o símbolo como a gente explica, por exemplo, a maneira como um carro anda ou economia. Não, o símbolo não dá para a gente explicar ele de outra maneira senão da maneira como se explica o símbolo, que a gente já vai chegar lá. O símbolo revela uma realidade do real ou uma estrutura de mundo que não estão disponíveis na experiência imediata. Ou seja, uma coisa assim que não está no nosso cotidiano. Para os primitivos, os símbolos são sempre religiosos, pois visam algo real, uma estrutura de mundo. Mais uma vez, aqui é importante a gente ter uma noção de que real o Eliade está falando essa realidade mais profunda. E por mundo aqui a gente pode pensar na influência da fenomenologia, né? Uma maneira de estruturar as percepções do mundo. O símbolo revela modalidades secretas do ser. São multivalentes, dão significação à vida humana e são portadores do sentido e história de uma determinada cultura. Isso é importante, né? Ele abre para possibilidades de ser, eles são multivalentes, então não dá para a gente falar símbolo tal significa tal coisa. Não, ele não dá para a gente fechar de uma maneira assim muito redondinha, tipo A igual a B. O símbolo abre o indivíduo para o caráter universal e exemplar de sua experiência individual. Isso é bem importante, né? Porque assim, vamos supor que... Vamos pegar o arquétipo de Afrodite. A pessoa ela tá lá e de repente ela se apaixona. E ela fica tomada por aquela coisa arrebatadora, que, poxa, eu preciso dessa pessoa para estar vivo, minha vida não faz sentido sem essa pessoa. E aí ela fica muito tomada por isso. Ela, de repente, por meio de contato com mitologia, né, no caso por textos sagrados, ela vai vendo que não é uma coisa individual dela, não é a única pessoa no mundo e, tipo, que tem isso. Isso aí faz parte da natureza. E ela abre o indivíduo para sair um pouquinho desse excesso de egoísmo, né, tipo eu, para ver que é uma coisa da natureza, é uma coisa universal. A historicidade do símbolo em Eliade. Bom, isso é importante porque tem alguns comentários a respeito do Eliade questionando, né, se ele foca tanto na questão do contexto histórico, cultural dos símbolos, né? Não vou entrar nesses méritos, não é meu objetivo, mas vou falar um pouquinho a respeito da historicidade do símbolo em Eliade. O símbolo pode ter tido um início no tempo, por exemplo, a enxada só pode simbolicamente representar o falo depois que ela foi inventada. E pode ter tido início em alguma situação sociopolítica e se espalhado a partir daí. Mas a maior parte dos símbolos estão relacionados com questões existenciais profundas do ser humano e com a estrutura profunda da mente. Bom, ou seja, o que está falando aqui? A enxada, em muitas culturas, ela representa o falo. E, naturalmente, ela tem um início no tempo. Tipo, não dá pra gente usar a enxada para representar o falo antes de existir a enxada. E também tem uma situação sociopolítica, né? A gente não usa tanto a enxada, que é um instrumento de plantação, em uma sociedade caçadora e coletora. Mas, independente disso tudo, o símbolo ele aponta para coisas mais profundas da mente humana. Independente de qualquer
de quaisquer coisas, o símbolo segue tendo como objetivo estruturar o mundo. E diversos mundos são criados ao longo do tempo. O mundo da caça, o mundo da agricultura. Ou seja, independente da cultura, o símbolo ele serve para estruturar essa maneira do mundo ser. O símbolo se desenvolve ao longo do tempo, tem diferentes graus de profundidade e pode ser entendido em diversos níveis. Então o símbolo ele não é uma coisa estática. O símbolo ele vai passando por um processo de maturação. Ele vai tendo cada vez mais aspectos sendo desvendados por diferentes culturas, por diferentes pessoas. Tem culturas que têm um trabalho mais profundo do simbolismo, outras têm um trabalho mais superficial. E a mesma coisa as pessoas. Tem pessoas que têm um contato mais profundo, outras mais superficial. Mesmo que existam pessoas na sociedade que não entendem totalmente o símbolo, ainda assim podem participar dele normalmente. Ou seja, vamos supor de repente que tem uma festa qualquer, vamos pegar, sei lá, a Páscoa, né? Talvez uma criança, ela não entenda muito bem o que está acontecendo na Páscoa, mas ainda assim ela participa do simbolismo da Páscoa, diferente de que um líder religioso teria uma outra compreensão do simbolismo da Páscoa, tal. Mas esse simbolismo, essa pouca compreensão não impede a criança de participar do simbolismo da Páscoa. Eliade, os conhecimentos da psicologia indica que o simbolismo afeta a mente como um todo, não só o consciente. E mesmo que uma pessoa, uma cultura, utilize um símbolo de uma forma mais superficial, o sentido mais profundo já se insinua. Ou seja, mesmo no caso da criança, ela não tem toda essa propriedade do simbolismo da Páscoa, mas ainda assim ela é afetada por esse simbolismo e vai indo para coisas mais profundas. O símbolo, juntamente com o rito e o mito, apontam para uma ontologia arcaica. Isso é que a gente já falou um pouquinho a respeito de ontologia arcaica. O trabalho do historiador das religiões, que o Eliade ele se referia bastante como a questão do historiador das religiões. Ele deve apresentar o símbolo em suas diversas formas, suas linhas gerais e variações. Ou seja, aí aqui a gente já chega naquele ponto que a gente falou lá atrás, né, mas se a gente não pode usar os métodos normais para interpretar o simbolismo, como que a gente interpreta o simbolismo? O problema central e mais árduo continua a ser, evidentemente, da interpretação. Em princípio, pode sempre pôr-se a questão da validade de uma hermenêutica. Ou seja, eu falo que o símbolo da Páscoa representa X. Outra pessoa pode falar, não representa. Através de cortes múltiplos, de asserções claras, textos, ritos, monumentos figurados e alusões semiveladas, pode-se demonstrar por partes, o que quer dizer este ou aquele símbolo. Ou seja, por exemplo, vamos pegar o símbolo da árvore da vida. Símbolo da árvore da vida. É um símbolo que ele aparece em várias culturas. Então, como que a gente vai fazer? Se a gente for estudar o símbolo da árvore da vida, a gente vê como que ele aparece em um monte de contexto diferente. Civilização da América do Sul, civilização da Ásia, civilização africana, europeia, australiana, todos os jeitos que a gente puder. E em diversos níveis de desenvolvimento, né? Civilizações que são caçadores e coletoras, civilizações agricultoras, civilizações industrializadas, e para diversas pessoas, né? Como que uma pessoa vê o símbolo, como outra pessoa vê o símbolo. E por meio dessa multiplicidade de pontos de vista, a gente pode ter uma ideia do que o simbolismo ele quer dizer. Então, vamos lá. Simbolismo em Jung. Vamos voltar agora para o Jung. O símbolo em Jung atua como uma maneira de canalizar a libido, como uma máquina a vapor, que transforma a energia térmica em energia cinética. Vamos lá, vai ficar mais claro. Alguns povos faziam rituais para canalizar a libido para poder plantar. Nós temos força de vontade, mas ainda podemos recorrer a rituais em situações estressantes, como fazer o sinal da cruz ou começar a dirigir em uma rodovia perigosa. E aqui um exemplo que vai ajudar bastante a gente a entender tudo isso. O povo Waxande, né? Eles fazem um buraco no chão e ficam dançando em volta, falando: isso não é um buraco, é uma vagina, para canalizar a energia para a plantação. Não devemos interpretar o buraco como vagina, e sim como símbolo de fertilidade. Interpretar como vagina seria transformar o símbolo em signo.
Então tá, o povo Axande, quando está chegando a época deles fazerem a plantação deles, né? Eles fazem um buraco em um formato que realmente lembra uma vagina no chão. Eles pegam até uns arbustos para fazer uma simulação dos pelos pubianos. E aí eles ficam girando, né, dançando em volta, né, falando, não é um buraco, é uma vagina. Por quê? Por meio desse símbolo, ele canaliza essa energia que poderia estar relacionada com a sexualidade para poder plantar, né? Para fertilidade. Então é uma maneira de canalizar a energia psíquica da fertilidade para ele poder realmente plantar, fazer a plantação dele, para ele poder se focar em fazer a plantação dele, né? O canalizar essa energia da fertilidade que todo ser humano tem para plantação. E seria um erro tremendo interpretar isso de uma maneira mais sexualizada, de uma maneira mais aquilo é uma vagina, tal. Não, não, não. A gente está tratando de temas de coisas sagradas. Isso daí não vamos reduzir a tipo uma vulgaridade, tipo uma pornografia. Não é nada disso que a gente está trabalhando. Na forma abstrata, os símbolos são ideias religiosas. Na forma de ação, são ritos ou cerimônias. Eu achei bem bonita essa definição, que o Jung ele coloca o símbolo como ideia, como rito, como cerimônia. O mito é o símbolo e a manifestação de um arquétipo. Isso é bem importante, pessoal, bem importante mesmo. Porque os mitos, os arquétipos, eles se manifestam de maneira simbólica, né? Então, por exemplo, o arquétipo do feminino, né? Conchas, muitas vezes se relacionam com o arquétipo do feminino. O arquétipo da profundidade, do inconsciente, do mistério, muitas vezes são representados por águas, né? Dentro da mitologia grega a gente pode pensar em Hades, né? Aquela coisa da descida no mundo inferior, o segredo, né? Que tem o seu perigo, tudo isso daí é tudo simbólico, né? O símbolo tem um sentido escondido, e não podemos interpretar ele de uma maneira uniforme, pois seu significado depende de vários fatores. Ou seja, sei lá, a gente pega o Orfeu descendo ao mundo inferior, na mitologia grega, né? A gente não pode fazer uma relação assim, tipo, de igualdade com nada, porque isso daí é uma coisa bem profunda. Isso é bem importante também. Grupos de pessoas podem ver outras pessoas como simbolizando algum aspecto de seu próprio psiquismo, como o povo alemão vendo em Hitler a simbolização de sua sombra. Ou seja, a gente tem um arquétipo, né, que é o arquétipo da sombra, que é tudo aquilo que a gente não gosta muito na gente mesmo, que a gente não consegue aceitar como sendo a gente, que a gente não consegue lidar bem. As coisas que a gente não sabe da gente mesmo. E o Jung fala que o Hitler, ele era bem assim, tipo, uma pessoa que tinha umas fantasias infantis, que era uma pessoa assim bem, sabe, pouco desenvolvida. Vamos matar todo mundo, mata quem não gosta de mim, mata pessoas que não prestam, ou eu tenho que mandar e todo mundo tem que me obedecer. É uma coisa assim bem primitiva, né? O Hitler, ele era bem a sombra, né? E ele representava a sombra das pessoas. E as pessoas acabaram projetando no Hitler a própria sombra e dando vazão a todo o nazismo, né? Pelo menos é uma das interpretações, é lógico que é bem mais complexo do que isso que eu falei, bem mais. Só dei algumas linhas gerais porque isso é importante. O desenvolvimento psíquico não pode acontecer apenas por meio da força de vontade, da intenção apenas. Ele precisa da atração do símbolo, cujo valor excede aquele da causa. Ou seja, se a gente quer se desenvolver, e dentro da psicologia junguiana, pelo processo de individuação, a gente está se desenvolvendo, a gente precisa do símbolo como uma maneira de dar força e sentido para o nosso desenvolvimento. Muito bom! Referências bibliográficas que foram usadas nesses slides.
o livro do professor Vitor, né, o Mircea Eliade e o Pensamento Ontológico Arcaico, o livro do Max Miller, Tips from a German Workshop, o artigo do Paim e Bertis, que eu acho muito bom, né, a hipnose e o método cartático como primeiros caminhos de descoberta da associação livre, os livros do Eliade, o Sagrado e Profano, Patterns in Comparative Religion, Cosmos and History, The Myth of Eternal Return, Mefistófeles e o Andrógeno, Imagens e Símbolos. Aí as obras do Jung, né, que eu coloquei como CW, que é o Collected Works, que foi publicado pela Bodleian. Foi usado o volume 5, o Symbols of Transformation, o 8, The Structure and the Dynamics of the Psyche, o 9, o Archetypes and Collective Unconscious, e o 10, Civilization in Transition. Todos esses textos que estão assim referenciados em inglês, a tradução que está no slide é uma tradução livre que eu fiz, tá? Leituras recomendadas. O livro do professor Vitor, Mircea Eliade, o Pensamento Ontológico Arcaico, fantástico para se apropriar bem do pensamento do Eliade, um livro muito bom mesmo. O livro do próprio Eliade, o Sagrado e Profano, que é bem claro, recomendo bastante. E o livro do Jung, Arquétipos de Inconsciente Coletivo, ele não é o livro mais simples de se ler, mas é um livro muito bom e vale muito a pena. Então agora questões para reflexão. Quais os pontos de semelhança e de diferença na teoria do Eliade e do Jung? Teoria de símbolos, né? Acho que semelhanças são muitas, né? São muitas semelhanças. O símbolo como relacionado com coisas transcendentes, como algo que não pode ser reduzido a outras expressões, algo fundamental do ser humano, que aponta para realidades maiores do que a realidade individual e comum. Já as diferenças, a impressão que eu tenho é que e é uma coisa bem pessoal, tá, pessoal? Aliás, como tudo nesses slides, é o que eu entendi dos autores, né? O Eliade, ele tem uma perspectiva mais aberta do que o Jung, né? Ele não está assim... você pega temas assim como Nihilo Tempore, arquétipo, ele fala com uma leveza e com uma fluidez muito grande. Já o Jung, em determinados momentos da obra dele, parece que ele puxa um pouco mais para um viés biológico, em alguns momentos assim bem específicos, parece que é um pouco mais atravancada. Mas lógico que Jung é fantástico e maravilhoso. Agora, o que a gente tem assim... E o Eliade está mais preocupado na questão da história das religiões, e o Jung está preocupado com a terapêutica. O Jung está preocupado em tratar seres humanos, né? Qual a diferença do trabalho simbólico do historiador das religiões e do psicólogo? Bom, mais uma vez, né? O historiador das religiões está mais focado em entender a história das religiões, e o psicólogo, muitas vezes, ele está mais focado em tratar o seu paciente. Ou o grupo que ele lida, né? Como os conceitos de simbolismo desses autores podem contribuir para uma espiritualidade congruente com a cultura de paz e com a melhora da sociedade? Essa é uma questão bem polêmica, né? Uma questão... Como que a gente pode todo mundo coexistir sem ficar explodindo um ou outro, né? E isso daí a gente vê em várias religiões desde sempre, né? Cruzadas na época da Igreja Católica, né? Da Idade Média. Nossa, eu vou deixar para cada um refletir. Como esses conceitos podem ser compreendidos diante do momento contemporâneo de hipermodernidade? Ou seja, a gente está vivendo uma época extremamente fluida, que é tudo meio pouco sólido, né? Os símbolos, as coisas mudam, parece que nada tem um sentido fixo, tudo depende de ponto de vista e tudo muda, tudo flui. Como que essa questão pode ajudar? Também vou deixar para reflexão individual isso daqui. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando. Desculpa os erros técnicos, desculpa a falta de habilidades, desculpa erros de conceitos que eu devo ter cometido bastante assim no vídeo.
Isso daí é mais a maneira como eu me apropriei dos autores, né? Não é um decalque necessariamente da teoria deles, apesar de eu ter buscado colocar bastante temas, assim, bastante citações literais deles. É isso aí, pessoal. Espero que tenha sido de serventia de alguma maneira. Tchau, tchau.